Hábitos. O que são hábitos se não um mero reflexo da forma como pensamos? Vamos mergulhar nesse tema? Mas antes, quero pedir que você se inscreva no canal e que você compartilhe esse conteúdo para que a gente possa alcançar mais pessoas que ainda não estão aqui com a gente. Valeu? Vamos lá. Hábitos. Você olha para os seus hábitos e você não gosta deles. Você acha seus hábitos ruins. O que é que normalmente você faz? Você condena o seu hábito. E você quer mudar o seu hábito. E você não está errado em relação a isso. Só que, em geral, nós pegamos um caminho que não traz efetivamente a cura sobre aquele hábito ruim que nós temos. Porque nós atacamos apenas o quê? O efeito. Atacamos apenas o efeito do nosso hábito. E a gente se esquece que hábito, ele vem do quê? Ele vem de uma ação que foi repetida por diversas vezes. E essa ação que foi repetida por diversas vezes, ela teve origem em outro lugar. Ela teve origem na sua forma de pensar. A sua forma de pensar te levou a sempre reagir, agir da mesma forma, provocando uma ação que, ao ser repetida por uma determinada janela de tempo, cultivou um hábito. Então, se nós queremos efetivamente, de fato, nos livrarmos de determinado hábito que nós achamos que não é o hábito ideal para o nosso projeto, para a nossa vida, para aquilo que a gente sonha, a gente precisa atacar e confrontar o nosso modo de pensar, a nossa matriz de pensamento. Porque toda ação, sem exceção, por mais rápido que tenha sido, essa ação antes foi um pensamento. Então, se você teve ações que foram repetidas de tal forma a ponto de tornar isso um hábito, então significa dizer que a sua matriz de pensamento está te levando para esse lugar. E a sua matriz de pensamento, ela nada mais é do que mero reflexo das suas relações. Sim, então todas as relações que você tem, seja ela familiar, seja ela de amizade, seja ela de trabalho, seja ela de que natureza for, são relações que, de alguma forma, elas influenciam diretamente a sua forma de pensar, que impactam nas suas ações, que criam os hábitos que hoje você condena. E essa sua forma de pensar, ela vai sendo reforçada porque você vai começando a cultivar um hábito de se relacionar com pensamentos que têm a ver com a cultura que você vive. Percebe? Então, o que acontece? Você está se perguntando, tá, André, beleza, eu já entendi que eu tenho que mudar minha forma de pensar. Eu já entendi, inclusive, que eu tenho que mudar minhas fontes de referência. Mas, André, eu não tenho como deixar de pertencer à família que eu pertenço. Não, você não tem. E nem estou te dizendo para você abandonar sua família, nem tampouco você virar as costas para os seus amigos. Mas você precisa entender que ter apenas estas pessoas como sendo sua fonte de referência vai te deixar prisioneiro exatamente do mesmo lugar onde você está hoje e que está te incomodando. Então você precisa acessar novas referências. Você precisa criar novas amizades. E aí, de novo, você pode vir para mim com uma justificativa. Ah, André, mas criar novas amizades, principalmente as amizades que eu gostaria, é complicado para mim por causa do meio que eu vivo, por conta de onde eu trabalho, por conta de qualquer coisa. E eu vou te dizer, você está redondamente enganado. Porque este mesmo celular que talvez você esteja utilizando para me assistir, é o mesmo celular que você pode usar para modelar um novo padrão mental para você. Porque se tem uma coisa que a tecnologia nos trouxe, é a chance da gente estar próximo de pessoas que estão distantes e que talvez a gente nunca vá conhecer pessoalmente. É a gente ter a chance de estar assistindo, escolhendo, porque essa ação é uma ação intencional. Então você escolhe o padrão mental que você quer. Aí eu quero este padrão mental. Definir o padrão mental que você quer? Quem são as pessoas que eu posso utilizar para modelar esse padrão mental?
Quem são as pessoas que são referência nesse padrão mental? Nesse padrão mental, comportamental, de resultado e etc. O que é que eu vou fazer? Eu vou me conectar a essas pessoas. E vou começar a consumir todo o conteúdo que essa pessoa disponibiliza para gerar em mim um novo reservatório de visão, mentalidade e cultura. E quanto mais intencional eu for nessa ação, quanto mais intenso eu for nessa ação, maior vai ser o reservatório que eu vou ter e maior vai ser a chance desse conteúdo gerar influência sobre mim. E se eu fizer isso durante uma janela de tempo X, essa janela de tempo vai começar a gerar em mim uma mudança de pensamento que vai gerar em mim pequenas mudanças das minhas ações que, se eu estender isso por um prazo de tempo indeterminado na minha vida, vai começar a produzir mudanças no meu comportamento. Vai começar a fazer com que eu crie novos hábitos. E eu vá me descolando daquela mentalidade, daquela cultura que gerava influência sobre mim, que era, na verdade, minha única fonte de influência, e que me levava até aquele comportamento que me levou até aqueles hábitos. Então, a partir do momento que eu ataquei com unhas e dentes a minha matriz de pensamento, me alimentando de novas fontes, me conectando e me relacionando, sim, você se relaciona com essas pessoas através do consumo do seu conteúdo, do seu material, que vai fazendo com que eu vá me tornando íntimo dessa pessoa. Eu vou me tornando com essa pessoa um espelho dela. Eu vou conhecendo essa pessoa como se eu convivesse com ela, tamanha a intensidade com que eu me entrego a consumir o conteúdo destas pessoas. Percebe? E quando eu vou fazendo isso, gradativamente eu vou me transformando, mudando as minhas ações, mudando as minhas reações, e ao fazer isso durante uma longa janela de tempo, eu vou também mudando os meus hábitos, que vão mudar o quê? Os meus resultados lá na frente. E quando você faz isso, você vai perceber que você se tornou muito diferente do meio que você vive. E aí vão acontecer duas coisas de maneira natural. Ou você vai se tornar fonte de influência para muitos do seu meio, fazer essa ruptura, porque eles não tiveram a mesma visão que você teve de buscar fora, então eles vão buscar dentro, e dentro vai ser você. Você vai ser a fonte de referência para muitos fazerem a ruptura que você já fez. Ou você vai se sentir totalmente incompatível esse meio, se perceber que ele não tem chance de ser transformado e de se transformar porque ele simplesmente não quer, e você vai começar a se relacionar com pessoas que vai gerar atração com você a partir da nova mentalidade que você passa a ter. Você vai se relacionar com outras pessoas no seu ambiente de trabalho. Você vai se relacionar com outras pessoas no seu ambiente de amizade. E você vai diminuir o funil das pessoas a quem você de fato dá ouvido no seu ambiente familiar. Percebe? Por quê? Porque você vai sentir que aquilo não te pertence mais. É como aquela pessoa que parou de colocar açúcar no café. No dia que ela toma café com açúcar, ela estranha o sabor. Ela rejeita o sabor. Ela diz que não está sentindo o sabor puro do café. Mas no começo, ela tomar café sem açúcar, foram muitas caretas. Foi muita cara feia que ela fez até ela se adaptar àquele sabor. E depois, ela não consegue voltar. Como o Joel J fala, paladar não retrocede. Quando você descobre o que é bom, você não consegue conviver com o que é ruim, achando que aquilo é bom. Você pode até não estar ainda no nível em que você pode viver todo dia comendo aquilo que é bom. Mas pelo menos você sabe o que é bom e você ganha isso como uma referência e um alvo da vida que você quer para você. Percebe? Então, hábitos podem mudar sim. Mas para você mudar seus hábitos de verdade e de uma maneira que você não tenha risco de ter recaída, você precisa mudar a sua matriz de pensamento, que muda as suas ações, que muda o seu comportamento e que muda, portanto, os seus hábitos. Quando você ataca apenas o hábito, na força bruta, você pode
E certamente, a depender da sua decisão, você vai ter um efeito muito positivo em relação a esse ataque. No entanto, o que habita dentro de você ainda estará lá. E aquilo que habita dentro de você pode fazer com que você caia na armadilha de retomar velhos hábitos. Porque você não mudou quem é você. Então você corre o risco de voltar para o velho você. Porque o velho você ainda habita em você, porque você não teve transformação. Você teve apenas contenção. Você conteve quem você é, modificando as suas ações na força bruta. Mas você não alterou quem você é. Agora, quando você altera aqui a fonte de influência, passa a beber dessa fonte e permitir que essa fonte ela seja uma fonte constante, perene na sua vida, e você passa a beber dela todos os dias, sempre, a todo instante, aquilo vai gerando em você transformação. Transformação na sua forma de pensar, que impacta a sua forma de agir, que impacta a sua forma de reagir e que vai transformar os seus hábitos e, por consequência, muda tudo em você. Fechou? Hábitos. Primeiro mude como você pensa, para que essa mudança seja, de fato, uma mudança definitiva e na direção daquilo que você está buscando. Valeu, beijo grande e até o próximo conteúdo.